Segundo poema para os cabelos de fogo. A lua brilha sob o mar tão calmo, minha ansiedade é sem tamanho. Será que hoje eu vou poder tocar com minhas mãos de sal seu coração de sonho? Lula Cortes, do livro Poema em Preto e Branco. Lula Cortes é o nosso maior nome, Lula Cortes é a nossa maior referência. Se você pensa em forró, Lula Cortes tem forró, tem shot, tem reggae, tem rock and roll pra caramba. Que ele passou a viver um dia de cada vez. Hoje em dia tá aí nessa situação, mas tá vivo. Aqui dentro tem um coração ainda. Das cores, foi bom pra caramba o show aqui. Aí entrou uma dia, uma criança que brigou, aí o outro saiu e pegou o negócio, foi lá dentro do meio, levou, parou. Ninguém vai pensar nada, você vai entrar ali. Esse duplo aqui. Então, ele quando voltou de São Paulo, ele já foi morar em Candeias, né? Ele já foi morar lá pra Zona Sul, como eu te falei, no Triângulo das Bermudas, né? Que ele brincava, que era esse eixo Barra de Jangada, Candeias e Piedade. Ele sempre ficou transitando ali, assim. Meu nome é por conta dessa relação do mar, né? Meu nome da minha irmã. Tipo, minha irmã nasceu um ano antes de mim, ela se chama Alga Marina. E eu, Nemo. E foi por conta do livro do Júlio Verne, né? Do 20 Mil Léguas Submarinas. Aí tem a viagem lá do Nemo, lá, né, no submarino e tal. E aí sempre foi muito presente, com minha mãe também, assim, uma relação com o mar muito, enfim, né, não sei, assim, o mar chama, acho que a gente, tudo aqui de Recife tem um pouco disso, né. Então, a gente tava, né, rememorando quando morava com ele, né, nesses últimos anos de vida, assim, e era o clássico cafezinho com ovo e cuscuz pra acordar, pra estar firme pro dia, e daí começar os trabalhos, né, que era a pintura, a música, sempre em casa, né. Tinha essa relação muito forte com a arte tá no cotidiano, né, tá presente no dia a dia, assim. Foram muitas telas, tinham muitos desenhos retratando a cidade e sempre falando alguma coisa daquela cidade, daquele marco, daquela rua, o que é que poderia ser feito, o que é que não poderia ser feito. Inclusive deixou um trabalho inacabado, né? Que é o antagonismo das cores, onde ele brincava com essa coisa das cores, assim, tipo o peso do branco, onde mostrava uma paisagem assim, toda branca, mas muito pesada, aquele mar meio revolto. E outra também que chamou a atenção é a morte do verde, então aquele campo verde, mas com uma queimada vindo. Então assim, e aquele brilho no olhar, sabe? Porque parecia um adolescente. Cada coisa que ele ia falar, ele tive uma ideia. Então, chega chamuscava aquilo ali. Na década de 70, assim, né? Ele teve uma viagem junto com Katia Mesel, após o casamento deles. Fizeram uma viagem para a Europa. E aí ficaram um tempo na Holanda, ficaram um pouco em vários outros lugares, na Portugal, na Espanha. E aí foi quando eles foram para o Marrocos também, depois, passar um tempo. Que daí vem esse surgimento do tricórdio, né? E essa viagem dele também, que já entrando em outro tema, mas que é muito presente também, que é do Nordeste Oriental, né? Dessa cultura árabe, moura, que a gente tem aqui. E se a gente vai pro sertão, ver as cantorias, ver, sabe, um dedilhado, uma coisa que ele viu muito isso no Marrocos, assim. E na Espanha, moura, né? Na Espanha, ali, sul da Espanha e tal. E aí ele se apaixonou, né, por isso, assim. E aí, nesse retorno lá na Espanha, ele foi bater na porta de Dalí, né? Assim, tipo, ele já tinha essa pegada do surrealismo, assim, né? Tipo, enquanto vertente artística que ele admirava muito, assim, é das coisas... Tipo, ele inclusive tem vários quadros surrealistas, assim, incríveis. E ele bateu lá na porta, assim, aí ele conta a história, assim, muito louca, né? Porque, tipo, na casa lá em Girona, né? Que Dalí morava, assim, porque final de vida Dalí também já era... Ele mergulhou em outras coisas, né? Uma coisa na arte, muito dinheiro, muita coisa. Ele tinha, sabe, uma casa enorme. Ele tinha quartos que eles hospedavam os loucos de Barcelona. A galera que vinha lá, ele botava a galera lá pra ficar lá meio
Aí ele dizia que era um ambiente muito surreal, assim, só a casa dele, assim. Aí ele chegou lá, tipo, ficou, esperou, disse que queria falar com o Dalí e tal, até que Dalí chega. E eles passaram um tempo lá junto e ele disse que a grande coisa que ele aprendeu foi a limpar os pincéis. Esse foi o grande a aprendizagem dele do surrealismo. E se você vai conversar com pintores e tudo, diz que é uma coisa essencial, realmente, assim, né? A pintura ainda fosse o principal eixo dele, assim, desde subsistência a de dedicação de horas por dia. Acho que a pintura era o que trazia aquele estado meditativo, de presença, assim, dentro da arte dele, assim, né? Eu gosto muito do tema dos atípicos, que vem desse encontro com Dalí, que é essa viagem com as plantas, né, com a natureza, a natureza e os órgãos sexuais, né, tipo, umas coisas às vezes meio fálicas, às vezes umas vulvas, assim, tipo, uma coisa que ele depois também, já nos anos 2000, ele fez uma releitura, que ficou bem massa, teve até uma exposição na Arte Plural, que bem legal, que essa série ele chamou primeiro de Atípicos, depois de organismos de uma natureza inexistente e por fim a última série foi o Sexo das Plantas. Quando ele foi para o hospital, muitas vezes que ele fez umas raspagens, realmente ele se debilitou muito. Eu passei por essa fase com ele de muito debilitado, que ele tinha até que se morfinar para suportar as dores. E Lula já tinha tido o primeiro problema, né, que era o câncer, que depois ele ficou meio que bom, sabe? Então, eu não sei se foi depois disso que ele passou a viver um dia de cada vez. Quando ele se viu assim, né, depois de ter enfrentado 2 cânceres, né, tipo, na garganta que ele teve um primeiro, conseguiu tirar, aí teve um segundo, conseguiu novamente. E aí, dentro desse processo, foi havendo uma debilitação maior, assim, né, do corpo físico dele, assim. Ao mesmo tempo, né, que ele estava mega ativo, assim. Ao mesmo tempo que ele estava enquanto gerente de cultura, ele estava escrevendo 3 livros, estava montando uma exposição, estava gravando um álbum com a Má Companhia, que ele queria que fosse um álbum triplo, tipo, com 36 músicas. Tipo, ele estava envolvido em vários projetos e foi nesse momento que ele constatou, que percebeu, né, que o corpo não estava acompanhando esse ritmo. E aí foi quando ele descobriu uma hepatite, né? E aí a hepatite para ele era urgente parar de beber. E dentro disso também, por conta do câncer, ele precisava parar de fumar também. E aí ele começou nas tentativas e começou a se ver mal, assim, não estava conseguindo encarar esse caminho do cuidado agora ali. E, enfim, para mim foi bem importante, assim, no dia que ele me falou, assim, dele dizer que ia morrer de viver. Então, nessa época aí, todo mundo, irmão, disseram que Lula... Aqueles fakes que hoje em dia é fake news, mas só que era fake news, né? Pessoalmente, cadê Lula Costa? Eu digo, rapaz, Lula Costa tá lá, tipo, morreu, não sei o que. Eu dizia pra ele, como eu contei uma vez que eu encontrei com ele ali, um amigo disse, ele disse, Silvino, eu digo, Silvino morreu, Lula. Ele disse, pô, foi verdade, meu, eu digo, foi, pensei que era mentira, pô, porque já mataram mais de 1000 vezes eu e tu. Quanto mais, aí eu me abri, eu digo, é verdade, Lula, então já mataram ele, morria direto. O último momento que eu vi com ele foi justamente um mês antes dele morrer, porque eu fiz um documentário e chamei ele para dar uma palestra, que ele fazia parte desse documentário, sobre a ditadura militar. E aí a gente teve a oportunidade de estar junto, depois eu levei ele em casa, certo? E exatamente um mês depois ele faleceu. Né? E na hora que ele morreu, eu sonhei que ele estava morrendo, eu estava dando um passe nele, que eu nunca dei passe em ninguém. Então eu sonhei, quando eu acordei, eu estava morando em Gravatá, meu marido estava na minha frente e disse, aí eu perguntei, Lula morreu? Aí ele falou, Lula morreu. Então esse momento para mim ficou muito marcante, eu não consegui ir para o velório, para o enterro, aí só depois que a gente se reuniu, a maior galera, e fomos no cemitério, que ele estava enterrado, Muribeca, e a gente fez uma festa no túmulo dele. Candeias mudou depois que, quando Suape foi construído, eles retiraram a grande máquina de mangue. Depois de toda essa história aí de Suape, se prejudicou. E aí fizeram um dique lá em Candeias. Justamente um desses cabas que tem condição financeira fez um dique para proteger a área dele
e impediu o curso do rio, normal, que desaguava no mar. Aí o rio começou a jogar areia para fora e ia fazer o assoreamento aqui, o assoreamento. Aí tirou muita areia, aí ficou aquele cavou, pronto. Aí foi isso daí que acabou com a nossa praia. Nós andávamos diferente aqui na praia, eu, Lula, todo mundo. Quando a gente ia pescar mesmo as tabocas lá no rio, a gente ia andando pela praia e era legal. Hoje em dia você não pode andar constantemente aqui mais pela praia direto, né? Então tudo isso mudou, acabou. Esse foi, aí já foi um baque nessa relação de Lula com o lugar, ele sentiu. Como todos nós locais sentimos o impacto ambiental que causou aqui essa mudança desde 20 anos para cá. De repente Lula ainda morava no edifício lá, no Mônica, quando o mar invadiu. Derrubou o muro do edifício que ele morava, o mar disse, pô, o mar tá chegando também. A casa dele ficava aberta, ele não fechava a porta. Porque a hora que você chegasse lá, a porta estava aberta, ele estava pintando, ou estava escrevendo, ou estava fazendo esse tipo de coisa. Eu chegava lá 8 da manhã, vamos dizer. Aí começava a fazer uma coisa, quando dava 10 horas ele... Vamos fazer um peixe, não sei o que. Aí começava. Aí eu parava o que eu estava fazendo e ia fazer um peixe. Comprava um uísque ou uma cana quando estava nas vacas magras. Comprava uma cachaça. Então era mais cana? Ah, era mais cana. Porque só vivia na vaca magra, mano? Isso. Aí do nada aí chegava 3 pescadores. Aí chegava 3 amigas dele. Aí chegava Zé Cabaleiro. Ele tinha preguiça, né, de digitar, ele gostava de escrever à mão. O Lula não mexia em computador. A rede social dele era eu também, na época. Então ele, tudo que era computador, ele jogava assim pra escrever. Os últimos livros que também ele escreveu era A Hora da Batalha, certo? Muito interessante, eu realmente gostaria muito de ver esse livro publicado. E eu falava muito para ele, Lula, isso é a profecia Lula Corte, porque ele falava de um momento apocalíptico, onde o cenário era Jaboatão dos Guararapes, era Recife, Pernambuco, né? Então, assim, uma coisa bem nossa e bem atual que a gente está vendo agora. Era interessante, ele tinha umas sacadas muito interessantes, mas assim, era mais enriquecedor ainda conviver com ele do que ler a obra. A obra era interessantíssima também, você sabia até que foi ele, pelas palavras você já... Ele usava umas palavras muito rebuscadas, muito bonitas. E ele dava muito detalhe do ambiente nas obras dele. Mas assim, não fazia diferença, assim. Tanto eu podia estar lendo uma obra, escrevendo, ou vendo ele pintar. Eu aprendia tanto, ou conversando com ele, ou vendo ele conversar com alguém. Ele era um cara que eu aprendia o tempo todo com ele. Ele deixou um disco que tá para ser acabado, junto com a Má Companhia. Eles chegaram a gravar algumas faixas. O disco se chama Tarja Preta. Tarja Preta, Lula Cortex, 1000 miligramas. A ideia dele era que o disco fosse um envelope, uma caixa de um remédio Tarja Preta, que o nome seria Lula Cortex 1000 miligramas. E aí, a partir dessa ideia, eu e algumas amigas e amigos, a gente fez uma rede que se chama Rede Lula Cortex, que a gente vem fazendo um trabalho de resgate mesmo, de pesquisa, de ir atrás dessas coisas e contribuir mais de forma independente de que isso não se perca, né? Que a gente coloque. Aí na área da literatura a gente tem já 3 romances já revisados, assim, que a gente pretende estar lançando aí. Pode dizer os títulos? Sim, um se chama Aparição, o outro se chama Na Casa da Praia e o terceiro é No Jardim do Éden. E aí eu tive a oportunidade de criar com ele uma ONG que ele tinha muita vontade, que era a SALC, Sociedade de Arte Lula Cortes, porque ele tinha muita vontade de aproveitar o espaço da casa dele para fazer oficinas, certo? E era um projeto dele criar essa instituição, essa ONG, para poder ganhar mais força, mais peso, né? Só que a vida dele era de muitas fases. E a doença também, o câncer dele, quando eu conheci ele já tinha tido câncer, certo? Já tinha melhorado, então de vez em quando, devido à vida dele, ao consumo muito excessivo, né? De muita bebida, né? Muita noite sem dormir e tal, aí de vez em quando estava voltando esse problema de saúde e aí eles davam uma parada. Ele foi padrinho de várias bandas aqui em Candeias, né? Vários músicos de prazeres, movimentos, sabe? Eu acho que ele foi o embaixador da arte e da cultura deste município aqui. Ele
E normalmente assim, de vez em quando tinha shows que ele gostava mesmo, já tocava lá, Beto Kaiser, a galera tudinho, aí Morcego mesmo que toca com ele, aquele pessoal tudo já tocou lá, tocava lá, o pessoal do Xandinho, a galera do Mar Companhia. Então, a mesma galera que tocava com Lula também frequentava lá, tocava lá. O Blues Tamonte se formou lá no meu bar, aquele rico blues que hoje faz a cidade, a parte de blues no Recife, com ele. E das várias vezes que ele teve aqui, Lula viabilizou vários palcos pra gente da produção independente, né, trazer e produzir eventos aqui. Então, ele foi aquele cara que ele nunca esteve na produção. Ele fazia tudo, ele dava o plim, o palco chegava aqui. A peixaria ele estava sempre lá, sempre gostou muito da pesca, né? Desse ser pirata, né? Porque assim, a peixaria une o pessoal de lá do morro, do pessoal mais da periferia, com a galera da praia. Então ali é onde todo mundo se mistura e é onde tudo acontece. É um projeto que ele se constitui do projeto em si, da apresentação, dos anexos de todas as edições, com todos os artistas que vieram voluntário, dos currículos de todos da equipe, não é? Da planta baixa da peixaria, né? Mostrando a viabilidade dela, a reforma da estátua do Lula Cortes, né? E esse complexo, as assinaturas dos abaixo-assinados, dos moradores, das pessoas que transitam na orla, juntar tudo isso e mostrar, né? Porque isso é uma forma de mostrar para o secretário de Cultura, para o prefeito, que é viável, que é um local que é frequentado e que está esquecido. Então nada mais salutar do que a gente revigorar realmente esse ponto e dar visão mesmo, sabe? Porque não pode ficar abandonado do jeito que está, sem uma estrutura bacana. Antes de estarmos aqui nesse processo aqui, quando ele fazendo esse prato de Lula, o próprio Lula. A gente tinha ideia de fazer lá na praia umas histórias para um palco, vamos ver se a gente consegue um palco fixo, um palco aberto, a gente dizia assim, aqui podia ter um aqui, como tem o Marco Zero, tem aquele negócio, fazer uma praça, fazer alguma equipe para os meninos fazer o esporte, aquele negócio, praticar o skate, aquele negócio, tudo isso daí é válido. E esses cabos aí conversavam com o Lula também, Lula gostava de pescar, eles amigos também, então tudo isso em relativo à música e também a parte, né, chamego de viver as pessoas. E ó, o cara é meu amigo aqui, ó, veja aí, por favor, aí, ó. Aqui é o meu amigo aqui, ó. Esse safado aqui, ó. Com muita cachaça, mas meu amigo, legal, tinha um violão aqui, os maloqueiros os vândalos destruíram o violão dele, mas meu amigo tá aqui, destruíram o nariz do meu amigo, mas ele tá aqui, leva sol, chuva e sereno, mas tá firme e forte. Quem é esse cara aí? Esse é o corno do Lula Corte. Só via de sunga de praia aqui, tomando cachaça, mas eu comendo lagosta, peixe e polvo. É mentira minha? Não. Tá vendo? Ele responde em índia. É safado, mas é meu amigo. Aí nossa brisa de uma vez ele saiu daqui de nós, ó. Ele foi embora pro outro mundo, mas ele não esqueceu os amigos dele, não.